Estamos aqui pelas ruelas de Rishikesh. Saímos da rua principal e é aqui nessas ruas que é onde está o ouro das compras. E uma diquinha sobre a Índia. Você sempre tem que andar pelas ruas e perguntar os preços de tudo que você quer comprar. E isso é muito importante porque muitas vezes o preço nos é dado de acordo com como a gente está vestido, dentre outras coisas. Então, para evitar pagar mais caro, é importante fazer essa pesquisa inicial. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Índia. Depois de sair do templo Shri Makar Gangaji, fomos caminhando pelas ruelas de Rishikesh em direção à parte da cidade que fica do outro lado do rio Ganges. A cidade de Rishikesh é viva, cheia de gente e cheia de opções. As pessoas nos olham fixamente, curiosas, tentando adivinhar de onde somos. E eu admito que eu gerei um pouco de confusão neles, porque, pois, sou parecida com uma indiana comum fisicamente, mas agia, falava, gesticulava, tinha uma postura corporal completamente de uma estrangeira. E isso era bem interessante perceber a confusão neles, principalmente quando eu entrava em alguma loja, eu perguntava alguma coisa em inglês. O fato de eu não ter o sotaque deles, eles ficavam assim, né? O sotaque indiano no inglês, eu digo, eles ficaram surpresos. Então era bem interessante ver como eles reagiam a mim. E muitas vezes eles falavam em hindu comigo, falavam em hindi comigo e eu respondia em inglês, né? Porque eu não falava hindi. Mas foi bem interessante. O guia, Sandro Shankara, nos ajudou muito a nos ambientar no lugar. E ele foi conversando, foi nos mostrando os lugares, foi contando um pouco sobre a história do local e um pouco também da sabedoria local relacionada à astrologia, relacionada aos deuses, dentre outras coisas. Então foi bem interessante essa caminhada em direção ao rio Ganges. Outro ponto importante é que fazer esses trechos a pé foi um ponto muito interessante da jornada, né, do nosso dia em Rishikesh, da primeira impressão, do primeiro dia caminhando pela cidade. Porque aí a gente começou a identificar os locais. Por exemplo, agora a gente está passando pelo local que a gente jantou na noite anterior. Então a gente já começou a reconhecer os locais, já começou a se ambientar e entender um pouco da lógica da cidade, que não tem nada a ver com a lógica ocidental de como a gente conhece. Então a gente virava muita curva, né? Então não eram ruas... não eram linhas retas, então eram muitas curvas sinuosas, então a gente facilmente poderia se perder, mas a partir do momento que a gente passou por ali e já entendeu como funciona, era muito mais fácil a gente se achar depois nas ruas principais da cidade. E para mim, pessoalmente, esse foi um ponto forte dessa viagem, porque nós caminhamos muito, fizemos muitas coisas a pé, então sentimos na pele o dia a dia da cidade, e isso para mim foi muito, muito mais legal do que visitar templo, dentre outras coisas, porque eu senti a cidade, senti a cultura e vivi mesmo a cultura indiana no dia a dia. Um detalhe bem parecido com o Brasil é o barulho das ruas. Havia muito barulho de pessoas falando, muita música e principalmente o barulho das buzinas de carros e motos. Muito barulho em todo lugar, muito barulho. No meio do caminho encontramos uma vaca parada ali no meio da rua. De boa, tranquila, e eu fiquei esperando o carro buzinar para ela, né? Mas não. As vacas são sagradas na Índia e buzinas é somente para os humanos saírem da frente. Para a vaca ele não buzina. Mas se fosse uma pessoa na frente dele, ele tinha buzinado. No meio do caminho, paramos para dar uma olhada nas lojas. Vimos essa loja de joias de qualidade AA e os preços também AA. A joia mais barata dessa loja custava $150 e definitivamente naquela viagem esse valor não cabia no meu bolso, já que eu havia planejado uma viagem mais econômica e voltada para viver a Índia raiz, claro, dentro das possibilidades daquele momento. Também paramos nessa loja de roupas típicas e de calças saruel coloridas e com detalhes indianos, que foram a atração para o nosso grupo. Os preços estavam bons, as calças custaram menos de $10 cada
e estavam dentro dos padrões de qualidade e estilo que alguns membros do grupo apreciavam. Eu, como sou muito básica e prefiro cores sóbrias, só observei o movimento. Eu vou comprar umas cores mais sem ser coloridas se eu comprar. Eu não vou usar. Então eu tô pensando sobre isso, porque eu uso na floresta, mas daqui na floresta... Depois das comprinhas, continuamos a nossa caminhada até a beira do Rio Ganges. Dentre lojinhas de roupas, lojinhas de cristais e de estátuas, encontramos o Ashram de Prem Baba, que é esse prédio rosa com detalhes em vermelho. Aqui eu acho da turma do Prem Baba. Aqui eu acho da turma do Prem Baba. Muito bonito. E fomos caminhando para finalmente chegarmos no local onde tem a ponte que conecta as duas margens do Rio Ganges. Porém, ao chegarmos lá, descobrimos que a ponte tinha caído. A gente ia atravessar a ponte. Mas parece que a ponte caiu. Aí não sei como é que vai ser aqui pra gente passar pro outro lado do rio. Que tá ali. Vou ter que pular. Vamos, gente, pular. Tem o salu. Então tivemos que buscar outras alternativas lá na margem do rio para poder ir para o outro lado de Rishikesh. Chegamos pela primeira vez nessa viagem à beira do Rio Ganges. E a força energética e a beleza do rio impressiona. Eu fiquei impressionada. Então acho que a gente vai ter que atravessar de barco aqui, porque não tem mais ponte. Enquanto perdíamos o fôlego com a beleza do lugar, o nosso guia desenrolava os bilhetes do barco. A gente vai acabar atravessando de barco, a gente vai de barco privado. Vou ter que pegar ali o salva-vidas para atravessar. Vamos ter um pouquinho de aventura aqui, né, gente? O rio Ganges em Rishikesh não é poluído. E lá é possível praticar vários esportes, como essa galera aqui que está descendo no rio de raft, e pareceu ser bem legal. Se eu tivesse tempo, eu tinha feito. Vamos lá pegar o colete agora. Então vamos lá. A gente vai fazer a travessia de 6 e 6 no barco. Eu vou atravessar primeiro, depois o carro da Rosane atravessa, tá? Eu da Rosane. Eu tenho agora um barco, Sandra. Eu saí do tuk-tuk, do Uber e agora é um barco. Cada lugar é um transporte diferente. Não é? Serviço completo aqui com a Rosane, né? Claro, nessa água cristalina. O nosso grupo ele foi dividido em 2 grupos de 6 pessoas e eu fiquei no segundo grupo para atravessar o rio. Agora o primeiro grupo está indo ali e daqui a pouco é a gente. A nossa está chegando aqui. Chip-top. O serviço de travessia é rápido, organizado e eficiente. Em menos de 30 segundos a nossa balsa já tinha chegado. De entrar aqui no barco, hein? Muito cuidado aqui, porque tudo é muito... Aí vai sentando uma de cada lado pra gente equilibrar. Bem batidinha, amor. Tá. Né? É. O barco dá uma ré e depois ele vai acelerando contra a corrente para um ponto um pouco acima do local de chegada. E é a correnteza que vai nos conduzindo ao ponto de descida. Mas assim,
É uma passagem rápida, mas é muito bonita. Essa é a ponte que nós iríamos usar para cruzar o rio, porém essa ponte está em reforma e vai demorar alguns anos para que ela fique habitável novamente. Mas olha que ponte linda, né? Imagine quando ela estiver funcionando, a quantidade de pessoas que cruzam e cruzarão esse rio. Enquanto não tem a ponte, tem essa opção de travessia a barco. É uma opção relativamente barata, acho que custa $1, se eu não me engano, é 100 rupias. 100 rupias é $1,10, $1,50. E fique com essa imagem aí linda. Depois da aventura que foi cruzar o rio, nós iremos explorar o outro lado de Rishikesh. Direito a restaurante nepalense, consulta com uma astróloga, mais lojinhas, oferendas ao rio Ganges e muitos rituais. Mas isso você só vai conferir no próximo episódio. Mas antes de ir, por favor, não esqueça de assistir o vídeo até o final, porque eu tenho um convite com um descontinho para você. Você também quer ir para a Índia de uma forma segura, sem preocupação e ter uma experiência focada na espiritualidade? Eu sei que você ficou com vontade de ir e por isso eu consegui um desconto especial para você. É só acessar o www.imersãoconexões.com.br/Índia, clicar no Quero me inscrever e dizer que você veio pelo canal da Diane Botelho. Vamos lá? Vamos aproveitar esse desconto? Vamos, gente! Vamos para a Índia também!